Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal O Bom Combate. Aqui esse canal eu falo sobre coisas da vida, da palavra de Deus, alguns assuntos sobre tecnologia e política. Nesse momento eu vou utilizar esse momento que estamos passando, talvez um momento muito difícil para as pessoas que estão confinadas, para as pessoas que quase nenhum dia, da nossa vida a gente ficava muito tempo dentro de casa com os nossos familiares. Muitas foram as vezes que a gente ficou em casa com os nossos familiares, mas não de uma forma, como que eu poderia dizer, que fosse proibido de você sair de casa. Então, nesse momento, o que ocorre? Ocorre que as pessoas têm muitos conflitos entre as pessoas, pai, mãe, filhos, marido, mulher, agregados da família, Então, nesse momento, a gente tem muitos problemas de conflito. E eu trouxe aqui uma reflexão sobre felicidade. A minha pergunta para você é: você anda desanimado, anda enjoado da vida, meio que deprimido, até pensando, caramba, será que eu vou entrar numa depressão, tal? Na realidade, as situações da vida muitas vezes nos levam a esse tipo de pensamento, porque a gente se encontra meio que aprisionado nas circunstâncias da vida. Uns, nesse momento, estão lutando pelo prato de comida, outros, nesse momento, têm tudo, Tem tudo em casa, porém perderam a sua liberdade. E muitas vezes uma pessoa, a liberdade, na realidade, é a coisa a coisa principal da nossa vida. Um ser humano sem liberdade, ele não vive, é um escravo. Um escravo, se você chegasse hoje e pudesse conversar com uma pessoa que foi escravizada, ela poderia falar para você: olha, tudo na vida, menos me tornar novamente escravo. A fome, a pessoa pode até subsistir, mas a escravidão talvez seja a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. Então, nesse momento, a gente está privado da nossa felicidade, que muitas vezes você pergunta: o que é a felicidade? A felicidade, em tese, a felicidade ela só pode existir quando existem outros sentimentos dentro no ser humano. O ser humano, ele para ser feliz, aí isso daí depende muito de pessoa para pessoa, mas muitas vezes a gente pensa assim: eu seria feliz se eu tivesse isso. Eu seria feliz se eu tivesse uma casa de campo. Eu seria feliz se tivesse um carro importado. Eu seria feliz se eu tivesse a pessoa que eu perdi. E muitas vezes isso é relativo, mas em tese eu te digo que a felicidade humana é igualzinho um saco furado. Cada coisa que você deseja, as suas vontades, que te fazem acreditar que a felicidade está condicionada às coisas, eu venho te falar o seguinte: que cada coisa que você obtém, a sua alma, ela vai querer mais, e ela vai querer mais, e daqui a pouquinho você consegue conquistar o mundo e não ser feliz. Por quê? Porque se você depositar as suas vontades, como se você tivesse um saco para preencher, as suas vontades nunca iriam preencher o saco. Seria igual um saco furado. E eu te falo, a tese que eu tenho, o que eu penso, está no Salmo 1. Eu vou ler aqui o que está dizendo o Salmo 1, que fala sobre os justos e os ímpios, que é
como se fosse um título. Diz assim o Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que eu penso sobre o Salmo 1? Ele, na realidade, o Salmo 1, ele compara o ser humano como uma árvore que está junto a toda a necessidade de alimentação que ela tem, que é a água, o sol. Essa árvore, ela dá fruto. E o que é uma pessoa quando ela não é feliz? Muitas vezes a gente consegue perceber numa pessoa sem ela falar. Ela olha para você com uma cara triste. Muitas pessoas, quando estão sofrendo de algum tipo de coisa, ou quando estão tristes, só de olhar para aquela pessoa você consegue perceber. Assim é uma árvore quando não tem fruto, quando ela seca. Então, qual seria o que Deus está nos falando? Qual seria o bizu? Uma palavra que eu gosto muito de falar. Qual seria o bizu dessa história de Salmo 1? Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por quê? O que seria o conselho dos ímpios? Hoje, quando você conversa com qualquer pessoa que ela é antenada, é uma pessoa que vive na moda, é uma pessoa que vive, ela sabe tudo quanto é a rede social, ela está registrada lá, ela está na moda. E quando você consegue conversar com essa pessoa que está na moda, né, que vive na moda, vive de acordo com o conselho da moda, o que ocorre? Ocorre que você pensa assim: caramba, a pessoa antenada, né? A pessoa sabe tudo. Mas você percebe que aquela pessoa, ela vive estressada. A ansiedade dela é quase que 100% ansiosa. É uma pessoa que vive querendo sempre agradar ao que os outros pensam. Por quê? Porque você, a partir do momento que você anda de acordo com o conselho da moda, o conselho das pessoas que estão em volta, da mídia, como que eu poderia dizer? Quando você pensa em, eu falo moda, mas a gente pode falar do que está estabelecido, do que foi estabelecido. Pelo quê? Pelas mídias, por todas as pessoas que são os gestores, né, de marketing, os gestores da moda. A gente acaba entrando numa espiral de que você tem que estar antenado, você tem que ter suas redes sociais atualizadas, você tem que estar sempre postando alguma coisa. O que ocorre com a sua alma? Naquele momento você pode perceber que, caramba, que loucura é essa que eu entrei? Que loucura é essa que a vida são as pessoas te colocando na parede para que você seja uma pessoa de acordo com as pessoas, com o que está estabelecido. O que a gente deve pensar? Que o Salmo 1 está falando justamente isso. Ele está falando assim: bem-aventurado o homem que não anda de acordo com o conselho
da impiedade. O que é a impiedade? Você já percebeu que o que está estabelecido são as coisas que, por exemplo, um homem de sucesso, ele tem que ser um homem bem estabelecido nos negócios, ele tem que ser top nos tipos de pensamento, nas palavras que ele professa, ou seja, é quase que um robô, é quase que uma pessoa robotizada por esse século, pelo que estão dizendo que você tem que ser. Então isso te traz um peso tão grande de cobrança, e aquele momento da cobrança que o mundo te faz, eu costumo pensar assim, caramba, quando a pessoa se converte, a pessoa muitas vezes pensa assim, caramba, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Lógico, você entra também numa espiral de padrão, né? Porque você olha para Cristo e Cristo diz assim, o Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lógico que você ali, existe um padrão saudável para a sua alma. O padrão que existe hoje, que você tem que seguir, que o mundo te manda seguir, é um padrão de ímpio. É um padrão que você tem que estar vivendo quase que uma vida plástica, uma vida, quase que uma capa que você tem que colocar. E a verdade é essa, máscara que você tem que usar de sorriso o tempo todo, e uma capa que você tem que colocar de santidade, ou na igreja de santidade, e no mundão na moda de você andar antenado, né? E o Salmo 1 diz que aquele que anda de acordo com o conselho que não anda de acordo com o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se senta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. Ou seja, a felicidade consiste em você andar com Deus. Por quê? Porque o que eu penso sobre a minha criação, quem foi que me criou? Foi Deus. Deus, ele te cria. Ele quando ele te formou, antes até de você nascer, sair da barriga da sua mãe, ele te formou. E quem foi que te criou, que te fez? Foi Deus. Então ele mesmo sabe de tudo sobre sua vida, sabe por que ele fez você existir, qual é a sua missão, o que você tem que fazer. Enquanto você não descobre isso na sua vida, você vive frustrado, procurando a felicidade, uma felicidade que nunca se encontra. Você tem um peso dentro de você por estar fazendo algo que talvez não fosse aquilo que você deveria fazer, e é uma busca, até o final da sua vida você busca essa felicidade, suprir esse vazio que tem dentro de você. Qual é o grande dilema que a Bíblia te traz? Enquanto você não se render a Deus, enquanto você não conversar com Deus, não procurar saber qual é a sua missão, para que você existe, e só Deus que pode falar isso para você, só Deus que vai te informar para que Ele te criou. A felicidade está nisso aí, no momento que você descobre com Deus por que eu existo, Senhor. Muitas pessoas entram em parafuso nessa pergunta aqui que eu acabei de fazer. E talvez alguém aí nesse momento que está ouvindo vai entrar em parafuso. Desculpa. Com essa pergunta. Por que eu existo? Para que eu estou aqui? Por que estou aqui? E isso você não vai se responder sozinho. Só Deus. O Salmo 1 ainda nos diz isso. Que quando você anda com Deus e não se detém no caminho dos escarnecedores, não senta a roda dos escarnecedores,
e dos ímpios e começa a ter uma vida com Deus, uns momentos de meditação na palavra de Deus e conhece a Deus e tem esse relacionamento com Ele, ele começa a colocar no seu coração a certeza de quem é você, quais são as coisas que vão te fazer feliz, quais são as coisas que te faz viver bem. Essas são as coisas, essa resposta só vem de Deus. Eu tenho aqui algumas anotações, que no Salmo 1 eu li. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando você tem, isso está no Salmo 37:4, quando você tem um contato com Deus e começa a se regozijar com as coisas de Deus, Ele atende aos desejos do seu coração, porque você começa a entender quais são as coisas que você deve pedir a Deus, quais são os valores maior que você deve almejar em Deus. Sem Deus, a felicidade é um saco furado no seu corpo. É como se você tivesse no seu coração um saco furado que você se deleitaria com todos os prazeres da vida, da terra, e aquele coração sempre está vazio. Não há variação em Deus, porém, quando você não é aquilo que Ele te fez existir, te fez para existir, você sofre até o último segundo da sua vida. Paulo diz assim, combati o bom combate. E 2 Timóteo 4, 7-8, ele fala, combati o bom combate. E completei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele deveria ser uma pessoa, e a palavra de Deus nos mostra que mesmo com todas as situações que Paulo passou, que ele teve situações na vida dele que a gente muitas vezes lê e não compreende totalmente, mas essa declaração que ele dá aqui é uma declaração muito forte de uma pessoa que se sente que completou a missão que lhe foi dada em vida, e que ele aguardava somente o quê? Os dias da sua vida findarem para que ele pudesse retornar a Deus. Os sonhos para realizar devem estar dentro da vontade de Deus, em conivência com sua missão. Os seus sonhos, eu costumo pensar que quando uma pessoa tem sonhos, e que são sonhos impossíveis, eu costumo dizer que isso não é sonho, é delírio. E costumo dizer também que os sonhos, os principais sonhos e melhores sonhos que você deve ter, está dentro da sua missão, da missão que Deus te criou para completar nessa terra. Para você ter sonhos que vão se completar em vida, você precisa primeiro entender qual é a sua missão em Deus. E para isso você tem que ter uma convivência com Deus, uma convivência de relacionamento com Deus. Ele vai explicitar para você quais são a sua missão, qual é a sua missão, e dentro dessa missão você vai entender quais são os sonhos que você terá nessa missão, que se realizará com certeza. E quando a gente entra dentro do projeto que foi planejado por Deus na nossa vida, todas as coisas vão se realizando automaticamente. R.C. Sproul diz uma frase assim: toda verdade é verdade de Deus. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso. E eu vou utilizar essa frase que ele falou para dizer que a verdade, principalmente a verdade que a gente muitas vezes tem até dificuldade de falar, a verdade absoluta, que é de Deus, ela vem acompanhada de outras verdades.
todas as verdades que existem no mundo, todas as coisas que são princípios, que são verdadeiras, ela vem de Deus. Quando você tem um sentimento ruim, que você acha que aquele sentimento te faz mal, e que aquela situação ruim se tornou uma verdade na sua vida, por exemplo, eu vou falar algo aqui que é quase que uma metáfora. Quando alguém chega para você e diz assim: eu estou com depressão, e você olha para aquela vida, para a vida daquela pessoa, e aquela pessoa que diz que está com depressão diz para você assim: caramba, eu tô com uma depressão, não consigo viver bem, chora, a pessoa sofre, e você tá vendo aquilo, aí você começa a analisar: poxa, a pessoa tem uma família maravilhosa, tem uma casa maravilhosa, tem dinheiro, tem tudo que poderia fazer uma pessoa ser feliz, e não é feliz. Aí você começa a pensar: caramba, que paradoxo é esse de uma pessoa que tem tudo para ser feliz e não é feliz? Aí que tá o grande mistério da vida. A depressão, ela entra na vida de uma pessoa muitas vezes de uma forma genética, biológica, um problema no cérebro, falta de proteína, porque que muitas vezes o médico, quando faz todo aquele processo de exames, ele consegue detectar qual é a proteína que faltou ali. Porém, existe a parte médica da coisa e existe uma outra parte, que foi aquela parte que levou a pessoa a chegar nesse ponto, que é aquela verdade que a pessoa tem na vida. Qual é a minha realidade? A minha realidade é essa. Bom, caí nesse poço aqui e se tornou uma verdade. Então, eu utilizei essa frase do R.C. Sproul para dizer que quando você se depara com verdades que não são verdades absolutas, que são verdades esporádicas, que são coisas que acontecem, que podem acabar a qualquer momento, uma doença, uma situação que não está se resolvendo, uma pandemia, uma situação de infelicidade momentânea, que você cai, você tem que entender que Deus, Jesus Cristo, é o Deus das verdades absolutas. Qual é a verdade que você tem que se agarrar? Que aquele que procura o caminho de Deus, ele que está próximo a Deus, Deus oferece o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade não é um caminho sem lutas, não é um caminho sem problemas, mas é um caminho, é uma escada. Quando você encontra com pessoas que não tem para onde ir, que a pessoa tá buscando uma resolução para o problema dela, pode ser um problema da vida, ou pode ser um problema de doença, ou pode ser qualquer problema, que a pessoa não tem um caminho, não tem nada que possa, que aquela pessoa possa se agarrar. Eu acho que é a pior situação que existe para uma pessoa passar. E Deus, ele oferece essa oportunidade para essa pessoa. Eu não sei, meu irmão, se você nesse momento está passando por algum problema, que você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo e não vê como que você pode sair dessa situação. Eu tenho aqui o Salmo 1, que você pode ler na sua Bíblia, que diz que aquele homem que tenta ter o seu conselho em Deus, que tenta se desviar do caminho mau e se agarrar com Deus, ele será como uma árvore plantada perto do ribeiro, perto das águas, onde as águas te alimentará e dará frutos. Ou seja, você será uma árvore saudável. Deus te oferece essa oportunidade. Deus te oferece uma oportunidade de você seguir em frente. Ele é a mão que se estende no momento que você está com dificuldade. Ele se oferece. E Deus, eu vou te falar uma coisa aqui.
Em alguns momentos que as pessoas falam para você, olha, Deus não existe, a vida é assim mesmo, não existe solução para esse problema. Meu amigo, a única solução para todos os problemas da vida, circunstâncias de doença, financeira, sentimental, psicológica, psiquiátrica, todas as soluções passam por Deus. E R.C. Sproul ele fala isso, né? Toda verdade é verdade de Deus. Ou seja, tudo que você também procura como solução, eu vou fazer uma como se fosse uma parafraseando. Toda a felicidade é felicidade em Deus. Não existe felicidade fora de Deus. Eu digo que quando você se encontra com Deus e passa a ter uma vida longe do caminho, dos caminhos que Deus preparou para você, quando você se desvia um pouquinho da missão que Deus te deu, aí os problemas começam a acontecer de uma forma que fazem com que você retorne. E aquele que não descobriu ainda um caminho com Deus, um relacionamento com Deus, está aí uma grande oportunidade. Você, nesse momento, você pode procurar um local onde você pode ter um papo com Deus. Se você não conhece a Deus, para você conversar com Deus, é simplesmente você se colocar numa posição de conversa mesmo, de diálogo, como se você estivesse conversando não com qualquer pessoa, mas com uma pessoa que poderá te ouvir, com uma pessoa que com certeza está te ouvindo, está pensando em você, porque a pior coisa é quando a gente está conversando com alguém e a gente percebe que aquela pessoa não está nem aí para o que a gente está falando. Deus não é assim. Você pode, nesse momento, ir para o seu quarto, em qualquer lugar, e eu vou aproveitar para finalizar aqui agora e fazer uma oração. E você hoje, tira o dia de hoje para que você fale com Deus, converse com Ele, se aproxime dEle, procura saber de Deus qual é o melhor caminho para você seguir, qual é a sua missão, para que você existe, por que Deus te criou, te fez nascer, para quê, principalmente. Assim você vai descobrir o caminho de se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa que tem um coração mais em Deus, uma pessoa que muitas vezes será até admirada por outras. Eu vou orar aqui nesse sentido para que você possa ter um encontro com Deus hoje e que Deus ele possa te mostrar a missão que Ele tem para você. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu coloco meu coração, minha mente, minha voz, Pai, em consonância com essa pessoa que está ouvindo essa palavra aqui, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa se manifestar, Senhor, dentro da mente dessa pessoa que nesse momento pode estar passando por um momento de dificuldade, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Senhor, um canal de diálogo, Senhor, com essa pessoa, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa ouvir, Senhor, colocar os teus ouvidos, Pai, para ouvir, Senhor, o clamor dessa pessoa, que ela possa ter um encontro, que ela possa manifestar, Senhor, o seu coração, suas vontades, seus problemas, Pai, que ela possa colocar, Senhor, aos teus pés, Pai, tudo que ela tem passado, e que o Senhor venha, Senhor, colocar no coração dela, na mente dela, Senhor, abrir, Senhor, um entendimento para que ela possa enxergar, Senhor, a sua missão. Que o Senhor, em determinado momento em nossas vidas, o Senhor diz para que a gente vá e pregue, que a gente vá, ensine, e dentro de cada pessoa, Senhor,
o Senhor dá essa missão de ir de pregar, ir de anunciar as coisas do reino. Que o Senhor venha, Senhor, colocar no coração das pessoas que estão ouvindo, Senhor, e abrir, Senhor, o entendimento para a missão que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Em nome de Jesus, te peço também por esse momento que estamos passando de pandemia, Senhor. Que o Senhor venha abreviar, Senhor, esse momento de sofrimento. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa palavra, eu te peço para que o Senhor, que você venha curtir, dar o seu joinha, tanto no Facebook quanto no YouTube. Te peço para que você possa compartilhar também com seus amigos. E te agradeço por esses momentos que passamos aqui juntos. E até breve. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.